Estatuto dos Servidores Municipais de Florianópolis, resumo estratégico, LC 63, 2003, consolidada em 27 de novembro de 2025. O Estatuto dos Servidores do Município de Florianópolis, Lei Complementar 63, 2003, foi atualizado até novembro de 2025. A seguir estão os pontos mais cobrados pela banca FEPES em concursos para a administração municipal. A lógica do Pareto, 80-20 orienta o resumo. 20% do conteúdo cobrem cerca de 80% das questões. Investidura e formas de provimento. Requisitos de investidura. Para assumir um cargo efetivo é necessário ser brasileiro, nato ou naturalizado, estar em gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, ter no mínimo 18 anos, possuir escolaridade exigida e aptidão física e mental. A lei reserva 1. Provimento. O cargo público é provido por nomeação, concurso público, promoção, reversão, aproveitamento, reintegração ou recondução. Em concursos, a FEPES costuma cobrar a diferença entre nomeação e outras formas de provimento, reintegração de servidor demitido ilegalmente. 2. Estabilidade e estágio probatório. Estabilidade. O servidor se torna estável após 3 anos de efetivo exercício. A perda do cargo estável só ocorre por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa ou avaliação periódica de desempenho. Estágio probatório. Durante os 3 anos iniciais, o servidor é avaliado semestralmente nos critérios de idoneidade, disciplina, assiduidade, pontualidade, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Resultado desfavorável implica exoneração. O estágio suspende-se quando o servidor assume cargo em comissão sem atribuições similares. Progressão funcional. O servidor pode progredir por tempo de serviço a cada 3 anos em maio, ou por merecimento avaliado anualmente. Não há promoção quando as despesas com pessoal ultrapassam o limite legal. 3. Jornada de trabalho e frequência. Carga horária normal, 30 horas semanais. Servidores que atuam em serviços 24 horas trabalham em regime de plantão, com escalas de até 12 horas e inclusão de fins de semana. E feriados. Plantão e escala. As horas de plantão são tratadas como indenização. Servidores de 40 horas, 30 horas ou 20 horas semanais cumprem números diferentes de plantões. Frequência. É permitido entrar até 30 minutos depois ou ausentar-se para resolver assuntos pessoais, desde que haja compensação ou desconto no salário. A frequência é registrada por meio eletrônico ou mecânico. 4. Remuneração e vantagens pecuniárias. O vencimento básico é fixado em lei. Acréscimos se dão por indenizações, adicionais e gratificações. Esse tema aparece em provas quando se questiona quais vantagens se incorporam ao vencimento ou à aposentadoria. Indenizações não se incorporam ao vencimento. Incluem diárias, uso de veículo próprio e sobreaviso, servidor à disposição fora do expediente. Adicionais, pagos pelo exercício de atividades especiais, exemplos, adicional de insalubridade, periculosidade, tempo de serviço e hora plantão. Gratificações, compensam encargos ou responsabilidades especiais, gestão do SUS, serviços de urgência, especialidade médica, odontológica, coleta de resíduos, assiduidade e função de coveiro. A maioria não se incorpora à aposentadoria, exceções ocorrem para servidores que já recebiam a gratificação por tempo suficiente antes da lei, direito adquirido. Auxílio creche, direito para servidoras com filhos até 5 anos, valor fixado em lei. Transparência, o Estatuto proíbe a acumulação de vantagens de mesma natureza. 5. Férias e licença-prêmio. Férias, 30 dias por ano, concedidos após 12 meses de exercício. Podem ser fracionadas em 2 períodos de 15 dias com anuência da chefia. Para servidores de educação, auxiliares de sala e bibliotecários, há férias de 65 dias que incluem recesso escolar. Férias não são convertidas em indenização e não se interrompem exceto em caso de calamidade ou júri. Licença-prêmio, concedida a cada 5 anos de serviço,
ou 3 anos para servidores da Autarquia de Melhoramentos da Capital, com duração de 35 dias. A contagem do tempo é suspensa em casos de falta injustificada ou punições e cessa em situações como licença-saúde superior a 180 dias. 6. Licenças e afastamentos. A lei enumera diversas licenças, as mais cobradas são: licença, condições e prazos. Resumo: observações, saúde do servidor, remuneração integral, precisa de inspeção da junta médica quando o afastamento supera 3 dias. Limite de 180 dias consecutivos. É vedado exercer outra atividade remunerada enquanto durar a licença. Doença em pessoa da família até 60 ou 90 dias com remuneração, dependendo da gravidade, e até 180 dias com metade da remuneração. Intervalo mínimo de 12 meses entre licenças. Gestação, adopção, licença maternidade de 120 dias. Servidoras grávidas podem pedir readaptação de função. Adotantes recebem a mesma licença. Paternidade, 15 dias de licença. Acompanhar cônjuge ou interesse particular sem remuneração por até 2 anos prorrogáveis. 1 ano para servidor em estágio probatório. Mandato eletivo até 3 meses de licença durante campanha. Candidato deve afastar-se de função de chefia. Licença-prêmio já abordada na sessão anterior. Mandato classista ou sindical, licença remunerada para exercício de mandato em sindicato ou associação dos servidores. Estudos, pós-graduação, concedida por interesse da administração. Servidor pode se afastar para cursos de pós-graduação em áreas de pertinência técnica. 7. Vacância. A vacância do cargo ocorre por exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento. Exoneração pode ser a pedido ou de ofício. Esta ocorre quando o servidor não tem avaliação favorável no estágio probatório, não entrar em exercício no prazo legal após a posse, acumular ilícita ou ilegalmente cargo ou função em qualquer esfera de governo, nos cargos em comissão, quando houver juízo de conveniência da autoridade competente. 8. Deveres. Os principais deveres do servidor, constantemente cobrados em provas, incluem: zelo e dedicação no exercício do cargo, lealdade às instituições e assiduidade, pontualidade, melhoria contínua da qualidade do serviço e cumprimento das normas legais e ordens superiores, desde que legais, atender com presteza ao público, fornecer certidões e informações, respeitando sigilo, e atender solicitações da Câmara Municipal. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder e levar irregularidades ao conhecimento da autoridade competente. Buscar capacitação profissional, manter sigilo de informações, zelar pelo patrimônio público, manter conduta moral, usar uniforme quando exigido, tratar as pessoas com urbanidade e atualizar dados cadastrais. 9. Proibições. A lei traz uma lista extensa de condutas proibidas. As mais recorrentes nas provas são: ausentar-se do serviço sem autorização ou recusar fé a documentos públicos, retardar processo ou serviço injustificadamente ou coagir colegas a filiarem-se a sindicato ou partido, praticar nepotismo, nomear cônjuge ou parente até 2º grau em função gratificada ou cargo comissionado, ofender ou depreciar agentes públicos ou instituições em documentos oficiais, desidiosa, negligente conduta, retirar ou modificar documentos sem autorização, ou atribuir tarefas estranhas ao cargo a outro servidor, manter atividades incompatíveis com o cargo ou horário de expediente, celebrar contrato comercial, industrial com a administração, exercer cargo de direção em empresa contratada, fazer comércio aproveitando-se do cargo, revelar sigilo de informações ao ferir vantagens, atuar como procurador da administração, salvo para pleitos previdenciários, aceitar propinas, praticar usura ou usar recursos públicos em benefício próprio. Violação de prerrogativas de advogados no exercício da função, acréscimo de 2020. 10. Acumulação de cargos e sumário. Servidores não podem acumular mais de um cargo, emprego ou função pública, salvo quando permitido pela Constituição, 2 cargos de professor,
A lei prevê um procedimento sumário para apurar a acumulação ilícita. O servidor é notificado para optar por um cargo em 10 dias, sob pena de demissão ou cassação da aposentadoria. A comissão instrui o processo e conclui se houve má-fé. A conclusão deve ocorrer em até 30 dias, prorrogáveis por 15. 11. Abandono de cargo e inassiduidade. Abandono de cargo. Considera-se abandono a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias. Inassiduidade habitual. Falta injustificada por 60 dias intercalados no período de 12 meses. O procedimento para apuração segue o rito sumário da acumulação IU. 12. Responsabilidades e penalidades. O servidor responde civil, penal e administrativamente por exercício irregular de suas funções. As responsabilidades podem acumular-se de forma independente. Destacam-se: 12.1 Penalidades disciplinares. As penalidades são: advertência por escrito. Aplica-se a condutas proibidas nos incisos I a 9 do artigo 145 ou a violação de dever funcional de menor gravidade. O registro é cancelado após 3 anos de efetivo exercício sem nova infração. Suspensão, para reincidência em condutas punidas com advertência ou infrações como ofensa moral, indisciplina, impontualidade, omissão diante de irregularidade, não concluir sindicância no prazo ou violar prerrogativas de advogados. Pode ser convertida em multa até 50% do vencimento, com obrigação de permanecer em serviço. Registro cancelado após 5 anos sem nova infração. Demissão, aplicada em casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade, insubordinação grave, ofensa física, aplicação irregular de dinheiro público, lesão ao erário, dilapidação do patrimônio, corrupção, acumulação ilegal de cargos e outras infrações graves. O servidor demitido por algumas dessas infrações fica impedido de tomar posse em cargo público municipal por 5 ou 10 anos. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade ocorre quando o aposentado pratica falta punível com demissão ou usa meios fraudulentos para obter aposentadoria. Destituição de cargo em comissão, aplicada quando o servidor em cargo comissionado comete infração sujeita às penas de suspensão ou demissão. As penalidades são aplicadas conforme a gravidade da infração e os antecedentes do servidor. 13. Pontos recorrentes em provas da FEPESE. Tempo para estabilidade 3 anos, e critérios de avaliação durante o estágio probatório. Carga horária de 30 horas semanais, plantões de 24 horas e possibilidade de fracionar férias. Licenças. Duração da licença maternidade 120 dias, paternidade 15 dias, e limites para licença saúde e licença por doença em família. Exoneração de ofício por reprovação no estágio probatório ou acumulação ilícita. Diferenciação entre deveres e proibições. Exemplos de condutas vedadas: nepotismo, uso de função para obter vantagem, revelação de sigilo. Penalidades, classificação, advertência, suspensão, demissão, cassação e respectivas hipóteses de aplicação. Procedimento sumário para acumulação ilícita e abandono de cargo. Conclusão. Este resumo destaca os aspectos do Estatuto dos Servidores de Florianópolis que mais costumam ser cobrados pela banca FEPESE. Para otimizar o estudo, concentre-se nos temas numéricos, prazos e percentuais, requisitos para ingresso, formas de provimento, estabilidade e jornada de trabalho, licenças e as consequências das infrações disciplinares. Revisar questões de provas anteriores com base nesses tópicos ajudará a cobrir a maior parte do conteúdo cobrado.